Olá pessoal, eu sou o professor Adalto, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de Geografia para o 8º ano do ensino fundamental. Hoje nós vamos retomar os assuntos da aula anterior, uns exercícios que nós deixamos para esta aula e vamos tratar sobre as diferentes formas de regionalização do espaço mundial. Apenas algumas para nós podermos perceber que há diversas formas possíveis para nós regionalizarmos. Vamos então retomar um exercício da aula anterior para que nós possamos relembrar o que foi tratado nela. Lá tinha um exercício que nós falávamos de um mapa e pedimos algumas observações a partir dele e em relação aos nossos estudos daquele dia. Por exemplo, a primeira questão dizia: qual país africano possui o maior número de refugiados? Lembra que o professor comentou para a gente tomar cuidado com as bolinhas maiores, que Síria e Afeganistão não são do continente africano? Espero que você tenha prestado atenção nisso. No continente africano, o país que apresenta o maior número de refugiados é a Nigéria. Porém, diversos outros países apresentam um grande número de pessoas que migraram do seu país para outra região, seja dentro ou fora do continente africano. Todo mundo acertou? Lá na letra B. Para qual continente essas pessoas migraram? Nós sabemos que essas pessoas estão saindo do continente africano. Logo, qual é o destino? Nós falamos durante a aula que o principal destino atual dessas pessoas é o continente europeu, dividido entre Europa e África pelo mar Mediterrâneo. E lá, voltando lá na nossa letra C, perguntava os principais motivos para estas migrações. Vocês lembram quais são? Nós podemos citar as guerras que ocorrem nesse continente, os problemas sociais, as catástrofes ambientais, a desertificação, a fome, enfim, uma série de motivos que podem levar ao continente africano a ser uma área de repulsão demográfica. Lembrando, pessoal, que esse continente apresenta uma vasta riqueza cultural, de pessoas, uma vasta riqueza natural, porém, em algumas situações, acaba levando a esta repulsão, certo? Uma outra olhadinha no nosso mapa e vamos seguir em frente. Mas, professor, se nós vamos regionalizar, primeiro nós temos que entender o que é uma região, certo? Então vamos retomar um pouquinho aos conceitos da geografia. Nós temos um todo e esse todo é chamado de espaço geográfico. A região é uma das formas de dividir este espaço geográfico, ou seja, é uma porção do espaço geográfico que foi dividido obedecendo um critério específico. Ou seja, essa região só pode ser estabelecida de forma consciente e humana, tendo a possibilidade de, assim como no caso do espaço geográfico, ser transformada pelo trabalho humano ao longo do tempo. Vamos certo aí com relação ao conceito de região? Vamos em frente. Uma das formas mais comuns de dividir, de regionalizar o espaço mundial é a divisão entre os continentes. Nós temos, falando nesta perspectiva, 6 continentes. O nosso continente americano, o continente africano, no qual nós já citamos na aula anterior, bastante, a Europa, nós temos o continente asiático e a Oceania. Também temos a Antártida, que muitas vezes a deixamos de lado. Ok? Então vamos para um quiz. Vamos ver se vocês estão espertos. Quantos continentes habitados existem na Terra? 4, 5 ou 6? Um tempinho para vocês pensarem.
Pessoal, acredito que sim. Você respondeu, são 4 continentes, 5 ou 6? Vamos dar uma olhada novamente lá no nosso mapa. Nós temos aqui 6 continentes. Porém, será que a nosso quiz perguntava só quantos continentes havia no nosso planeta? Não tinha mais nada? Tinha sim, perguntava os habitados. Pessoal, vamos tirar essa dúvida que muitas vezes a gente tem. Nós temos 6 continentes, porém, apenas 5 deles são habitados em definitivo pela espécie humana. Existem pessoas na Antártida? Sim, só que a grande maioria delas ou estão em apoio ou fazem parte de pesquisas científicas, climáticas e estão lá temporariamente em bases científicas. Ou seja, não são originárias do continente Antártido. Ou seja, eles estão lá, mas não caracteriza como um continente habitado, ok? Vamos em frente. Uma outra forma importante de regionalização são os critérios naturais. Neste mapa, nós utilizamos o nível de biodiversidade do mundo, mas poderia ser clima, poderia ser o relevo, poderia ser o uso da água, enfim, diversos critérios físico-naturais que levariam ao processo de regionalização. Mas nesse caso, o mapa é sobre biodiversidade. Então podemos perceber, com base na legenda, onde quanto mais verde mais escuro a diversidade é maior, que essa região central do nosso globo terrestre apresenta índice de diversidade um pouco maior, ao entorno da linha do Equador. Então, nosso país, o Brasil, quase todo ele ao sul da linha do Equador, uma partezinha ao norte, faz parte deste grupo de países com o maior volume de biodiversidade no mundo. Vamos em frente. Uma outra forma bastante importante para essa regionalização é a questão geopolítica, que faz referência às relações de poder, às relações econômicas, políticas e sociais entre os países ao longo do tempo. Então nós temos alguns fenômenos importantes para nós explicarmos essa regionalização, principalmente pautando em alguns fenômenos históricos muito importantes. O primeiro é a Segunda Guerra Mundial. Tá? A partir da Segunda Guerra Mundial, o mundo se transforma muito. Assim, essas relações que nós citamos anteriormente também se transformam. A partir disso, começa a Guerra Fria, que nós vamos ver posteriormente, que é uma disputa ideológica, cultural, entre duas potências. E, já no final da década de 1980 e início da década de 1990, com o fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim e a extinção da União Soviética, já em 1991. Mas vamos ver um esquema para nós podermos entender esse processo entre o término da Segunda Guerra Mundial e o término da Guerra Fria. Vamos lá. No início, esse processo se inicia com o término da Segunda Guerra Mundial, onde os países aliados, entre eles Estados Unidos e União Soviética, vencem a guerra e saem como grandes potências. Começa aí um mundo bipolar, ou seja, dois polos, Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, socialista. E esses dois blocos, essas duas potências, organizavam o mundo através de influência, como eu disse anteriormente, política, econômica, bélica, ou seja, o seu poder para guerras. Sendo que, ao longo da Guerra Fria, várias situações ocorreram que nós chamamos aqui de pontos chaves, como, por exemplo, a corrida armamentista, onde Estados Unidos e União Soviética disputavam para ver quem tinha o maior poder militar no mundo. Mesma coisa acontecendo com a corrida espacial. Estados Unidos e União Soviética disputavam quem avançava mais no campo aeroespacial, no campo para esta corrida espacial de modo geral. A crise dos mísseis em Cuba, onde
a União Soviética colocou alguns mísseis no país americano, que fazia parte da sua zona de influência socialista, e Cuba, gente, fica muito próxima ao litoral dos Estados Unidos, que foi tido como uma ameaça militar por algum tempo. Além de conflitos que ocorreram no mundo, como ocorriam. Alguns países que entravam em guerra pediam ajuda e eram influenciados pelas duas grandes potências. Como é o caso da Coreia, no caso, hoje Coreia do Sul e Coreia do Norte, em outros tempos era apenas Coreia. A sua divisão foi influenciada por essa bipolaridade, Estados Unidos e União Soviética. O mesmo aconteceu no Vietnã, porém o Vietnã não se dividiu, continua um único país durante a guerra, certo? Este conflito, a Guerra Fria, ele tem o seu término já no final da década de 80, início da década de 90. Como esse término chegou? Com a queda do Muro de Berlim, que tirava um pouco dessa divisão da Europa como um ideologismo entre capitalismo e socialismo dentro da Alemanha Oriental socialista, Alemanha Ocidental capitalista, ou seja, esse muro deixa de existir. Outro ponto, a partir daí, a queda do Muro de Berlim, essa Alemanha se torna um único país reunificado e, na sequência, em 1991, a União Soviética é desintegrada. Antes composta por 15 repúblicas, por um país, hoje ela é composta por 15 repúblicas, cuja principal é a Rússia, ou seja, não existe mais o termo União Soviética, existem 15 países diferentes. Vamos em frente. Porém, esse conceito, durante a Guerra Fria, dividia o mundo em algumas características importantes. Se nós tínhamos, de um lado, um grupo capitalista e outro grupo socialista, nós também tínhamos alguns países que se comportavam atendendo aos mesmos. Porém, nem todos tinham o mesmo nível de econômico, o mesmo nível de poderio. Então, se dividíamos em 3 mundos. O primeiro mundo eram os países capitalistas ricos. Preste atenção, tá? O segundo mundo, os países socialistas, ricos ou não, todos os países socialistas. E o terceiro mundo, os países capitalistas, porém pobres, que tinham um menor poder de influência econômico, financeiro e assim por diante. No mapa, nós podemos visualizar essa divisão. Em verde, o primeiro mundo, em laranja, o segundo mundo, os países socialistas, e em vermelho, o terceiro mundo. Ok, pessoal? Tudo certo em relação aos 3 mundos? Vamos para um quiz, então? Vamos lá. Em sua opinião, em qual dos mundos... pessoal, houve um erro de grafia aqui. Em qual dos mundos o Brasil se encaixava dentro da teoria? Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Qual será? Um tempinho para vocês responderem.
Pessoal, acredito que tenha dado tempo para vocês responderem. Então vamos lá. Você assinalou primeiro, segundo ou terceiro mundo? Acertou quem propôs a alternativa terceiro mundo. Nós tínhamos 3 alternativas. Uma onde o primeiro mundo, que era os países capitalistas ricos, segundo mundo, países socialistas, terceiro mundo, capitalistas pobres, que era onde o Brasil se encaixava. Quem prestou atenção no mapa também percebeu que o Brasil estava colorido em vermelho, referente aos países do terceiro mundo. Vamos em frente, então? Vamos lá. Com o fim da Guerra Fria, nós temos uma outra realidade geopolítica no mundo. Nós não temos mais o segundo mundo. Então, chega o fim à Guerra Fria, chega o fim à União Soviética, que se desmonta. O segundo mundo já não existia mais, então não tinha sentido em manter essa nomenclatura para estudos de geografia. Então, adotou-se uma outra forma de regionalização, de divisão do espaço geográfico mundial, que foram os países do norte e do sul. Porém, essa divisão ela não segue a linha do Equador, que divide a Terra em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Ela segue uma linha de nível econômico, financeiro. Então percebam que nós temos a linha do Equador aqui ao centro da Terra, no sentido como principal paralelo, e nós temos uma outra linha que separa os países que estão coloridos em amarelo, os países do norte, e em rosa, os países do sul. Nesse caso, países amarelos eram classificados como os países mais ricos, e os do sul, os países mais pobres. Hoje, pessoal, essa divisão já não faz tanto sentido. Por quê? Se em algum momento da história nós tivemos 2 polos, né, União Soviética e Estados Unidos, hoje nós temos um mundo multipolar. Nós temos vários polos econômicos, vários polos de tecnologia, de desenvolvimento econômico que influenciam de diversas formas o nosso planeta. Então, Estados Unidos e Rússia continuam como grandes potências internacionais, seja pelo poder econômico, poder militar, produtividade, tecnologia. Porém, eles ganharam alguns países fazendo esta influência, como o caso do Japão, da Alemanha, da França e do Reino Unido, que são países que também apresentam um desenvolvimento em diversos setores que faz com que eles tenham uma participação efetiva nesta multipolarização do mundo atual. Né? E até países classificados como emergentes, que antes eram classificados como os países do sul, países pobres, também têm a sua influência, seja ela mundial ou dentro do seu continente, da sua região, como a China, a Índia e o Brasil, que são países que apresentam grandes economias, uma grande participação da população na população mundial e também estão fazendo parte dessa multipolaridade existente no nosso planeta. Um outro ponto importante é que nós temos, principalmente entre a Segunda Guerra Mundial e os dias atuais, a criação dos blocos econômicos. Esses blocos econômicos também assumem um papel na geopolítica mundial muito grande. Antes, um país sozinho, agora vários países unidos nesses blocos também fazem parte desta organização, tornando o mundo cada vez mais multipolar. Então, tudo certo até agora, pessoal? Vamos fazer uma verificação do que nós aprendemos hoje? Só que dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Vamos trabalhar agora com alternativas de falso e verdadeiro, tá? Então, óbvio, marcaremos V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, nós temos algumas sentenças aqui. Vamos lá no início da aula. O conceito de região leva apenas em consideração os aspectos naturais? Será que é só os aspectos naturais? As questões sociais, econômicas não são levadas em consideração? Responda aí. Durante a Guerra Fria, o mundo estava dividido em uma ordem bipolar? Haviam 2 polos, pessoal? Não olhem a letra C aqui, é tudo letra B, tá?
Será que era apenas isso? Ou será que tinham mais polos? Vamos em frente. Os países do segundo mundo eram os países socialistas, mas apenas aqueles que seguiam os Estados Unidos? Será que o mundo socialista seguia os Estados Unidos? Vamos repensar. Letra D. Os países do primeiro mundo eram os países capitalistas ricos? Falso ou verdadeiro? E no mundo bipolar, os países do norte são os países ricos? Não sei. E por fim, no mundo multipolar, o mundo apresenta vários países com poder e influência no espaço mundial. Esse falso verdadeiro, pessoal, serviu para nós pensarmos a nossa aula. Nós vamos retomar isso na próxima aula para que nós continuemos os nossos estudos, ok? Então, o que aprendemos, o que estudaremos na nossa próxima aula? Falaremos sobre os aspectos demográficos da população do continente americano, com foco no nosso estado, o estado do Paraná. Certo? Obrigado e até a próxima aula.